Um abraço aí para você, internauta. Está entrando no ar aqui pela nossa YTV, União, Atividade e Informação, mais uma edição do nosso Ponto de Vista, o seu programa de entrevista semanal, sempre com um convidado bastante especial, trazendo informações, esclarecimentos a respeito de tudo aquilo que acontece na nossa comunidade. E a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Araxá, esta semana recebendo a pré-candidata pelo PROS, Ana Paula Machado. Ana Paula, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E já entrando na nossa pauta, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas. Fique à vontade. Ana Paula Machado é filha, neta, bisneta de araxaenses, né, por uma questão de falta do ensino superior na década de 1960, na nossa cidade. O meu pai foi estudar arquitetura em Belo Horizonte. E como eu sou a filha mais velha, eu nasci lá. E formei em Uberaba, em jornalismo, editei um jornal por um ano em Araguari, trabalhei desde o primeiro período de faculdade na área. E na época do governo Collor, em 1989, 90, né, houve uma dificuldade econômica muito grande no país. O jornal que eu trabalhava diário fechou as portas e eu vim, de fato, de mudança para Araxá em 1989. Trabalhei na Rádio Cidade por 20 anos, trabalhei no Correio de Araxá, trabalhei na Sintonia, não fiz participações na Sintonia, trabalhei um pouco também de freelancer na Manchete, trabalhei na Associação Comercial e Industrial de Araxá, até que eu e meu marido e sócio resolvemos montar, né, fundar o Clarim, esse jornal que circula até hoje. Em 1996, a primeira edição circulou em 15 de fevereiro de 1996. E em 2011, a gente fundou o nosso jornal online, o Clarinete, que também hoje já tem uma penetração muito grande. Enfim, sempre trabalhando como jornalista. Eu nunca fui política, só que agora estou me indispondo a deixar de ser pedra para ser vidraça. Ana Paula Machado é pré-candidata a prefeita de Araxá pelo Partido PROS? Sou pré-candidata e, inclusive, a única pré-candidata do PROS ao cargo de prefeita. Essa ideia surgiu desde janeiro do ano passado, quando eu vi a necessidade de contribuir mais com a minha cidade. Eu tenho certeza que eu contribuo muito como jornalista, com ética, ouvindo toda a população, conhecendo a cidade nesse período todo. Mas achei que era a oportunidade de reunir todo esse conhecimento e essa experiência e contribuir mais com o surgimento de novas lideranças na nossa cidade. Eu acho que isso é um dos fatores primordiais para que a gente possa, de fato, renovar a nossa política. Bom, Ana Paula, esse sentimento de contribuição que você mencionou, esse foi o exato motivo que levou você a entrar nesta pré-disputa a chefe da executiva aqui na cidade? Olha, é o principal, né? Todos nós estamos aqui com a missão de servir. Eu acho que eu contribuo muito com a minha cidade e sempre fui uma pessoa pública, né? E sempre mantive a ética, sempre tive credibilidade, sempre opinei pelos principais fatos que acontecem em Araxá e sempre avaliei que a gente precisa renovar essa prática política, não mudar as pessoas, mas mudar o comportamento, mudar a forma de se fazer política. Nos últimos 30 anos, Diogo, as mesmas pessoas se revezaram no poder, ora juntas, ora separadas, mas sempre fazendo isso para estar no poder. Então, eu acho que é esse ciclo que a gente tem que quebrar agora. E para quebrar, tem que ser gente nova, tem que ser gente que nunca esteve na política como eu, mas também que tem que ter conhecimento da política. E eu conheço a política.
né? Nesses 30 anos, eu sempre cobri Câmara, Prefeitura, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo. Sempre estive junto da população, nos principais problemas e também nos momentos felizes, como reinauguração das termas, reinauguração do Grande Hotel, sempre acompanhando de perto todos os governos, desde o ex-prefeito Valdir Benevides de Ávila. Ana Paula, e a sua escolha, a escolha do seu nome dentro do processo intrapartidário, como é que aconteceu? Foi natural, né? Nessa caminhada, eu iniciei essa caminhada sozinha. Depois eu contei com um apoio muito importante do vereador Ceará, né? O vereador Ceará me apresentou o PROS, nós fomos em Brasília, eu conversei com a executiva nacional do partido, pedi que viabilizasse não só, né, a minha pré-candidatura, mas principalmente que, se a gente ganhasse esse pleito, a gente pudesse contar com esse apoio político lá no Congresso Nacional, porque as coisas acontecem lá, depois chegam nos municípios. Só que os problemas primeiro chegam nos municípios, né? Então, é preciso a gente ter trânsito político na esfera federal, na esfera estadual. E eu, graças a Deus, sempre transitei com todos os partidos, situação, oposição, fiz várias amizades nessa caminhada como jornalista, e agora eu lanço mão desse trânsito para a gente tentar mudar a política, caso isso seja possível, se o meu nome for aprovado nas convenções. O vice já foi escolhido? Já escolhi. Você pode né? trazer pra gente? Posso, Por favor. né? Com toda certeza. Eu pensei, Diogo, que eu tinha que ter um vice também descomprometido com a atual política. Um vice também com histórico de trabalho. Um vice que também é conhecido da população, de certa forma. E que tivesse num partido que pudesse somar com o PROS. Então, avaliando tudo isso, nós já definimos que o nosso pré-candidato a vice, deve ser do Solidariedade, e o nome do Solidariedade oferecido é o do Maurício Schmidt, produtor rural. Ele coordenou a Fazenda da Ipamig, em Araxá. Ele foi secretário municipal de Transportes e Trânsito na primeira administração do Dr. Jeová Moreira da Costa, que, inclusive, é outro importante apoio político que eu ganhei. O Jeová preside o Solidariedade, e o Solidariedade é um partido que provavelmente vai estar conosco na majoritária. Bacana. E há quantas anda o trabalho do PROS, Ana Paula, no sentido de se fortalecer aqui dentro da cidade? Eu acho, Diogo, que nós já estamos fazendo uma política diferente. Nós já estamos anunciando para a população os nossos pré-candidatos. A gente não está negociando nada. A gente não está negociando cargo. A gente não está negociando apoio político. Todos que estão conosco estão pelo comprometimento de uma nova cidade. E isso não acontece da noite para o dia. Se eu plantar uma sementinha que seja capaz de crescer e mudar a política de Araxá, eu já estou feliz. É isso. Então, já é um exemplo de política diferente e transparente eu estar aqui anunciando no seu programa que nós já estamos com tudo definido, mas estamos abertos para apoios políticos, né? Outros partidos vão poder compor a chapa conosco, né? Vão poder acompanhar a nossa chapa, mas sem esse tipo de negociação que existia anteriormente. Você chegou a ser procurado por algum outro grupo político, Ana Paula? Chegou a ser procurado ou convidada para compor junto com esse outro grupo? Olha, eu já estou trabalhando desde o ano passado, né? E uma das dificuldades é justamente porque eu não sou pré-candidata a vereadora, eu não sou pré-candidata a vice,
eu sou pré-candidata a prefeita. Então, muita gente não apostou nisso no início, né? Achou que eu estava aí também para participar desse jogo político, para valorizar meu nome, para, né? Enfim, eu nunca fui política, eu não tenho razão nenhuma para isso. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, eu estou muito livre para fazer essa política. Agora, todos que quiserem vir somar com essa vontade de o que passou, passou, mas daqui para frente a gente vai fazer uma cidade diferente, são todos bem-vindos, e a gente agora, com a definição do meu vice, essas conversas vão se afunilar, né? Já eram até, inclusive, para estarem mais afuniladas, mas foi adiado o período das convenções, então a gente ainda pode conversar muito até 31 de agosto. Tá certo, você acompanhando então a entrevista com Ana Paula Machado, falando da sua pré-candidatura a prefeita aqui da cidade de Araxá, aqui pela nossa YTV, União, Atividade e Informação, falando aqui em nome de Soraya Rage Serviços Veterinários, o primeiro serviço médico veterinário 100% em domicílio de Araxá, consultas, vacinas, aplicações, medicamentos, sempre em pronta entrega para proteger o seu melhor amigo, atendendo também animais de grande porte, com consultas, vacinas e pequenas cirurgias. Agilidade, presteza, bom atendimento e profissionais qualificados. Soraya Rage Serviços Veterinários, atendimento com hora marcada pelo Instagram, né, ou pelo telefone 99870 2577. Falando também em nome de Morena Índia Moda Feminina, tudo para você, mulher, andar na moda com bom gosto, qualidade, gastando muito pouco. Roupas e acessórios em geral, você encontra na Morena Índia Moda Feminina, dividindo suas compras nos cartões Visa e Mastercard. Morena Índia Moda Feminina fica ali pertinho de você, na rua Calimério Guimarães, 756 no centro, telefone 99103-4673. E a gente volta então com a segunda parte do nosso programa, hoje recebendo Ana Paula Machado, pré-candidata a prefeita de Araxá pelo PROS. Bom, Ana Paula, a gente vê que realmente você atua bastante na nossa comunidade do meio político, e esses mais de 30 anos aí levaram você a ter um grande conhecimento da política em nossa cidade, até historicamente falando, né? Já que você acompanha isso aí, como você mesmo mencionou, desde a época do ex-prefeito Valdir Benevides. E hoje, Ana Paula, levando em consideração todo esse histórico político que você tem na nossa cidade, sobre a nossa cidade, como é que você vê a nossa atual situação política? Um tremendo retrocesso, né? Nós temos uma cidade com um grande potencial, né? E esse potencial não tem sido adequadamente explorado, especialmente nesses últimos 6 anos. Né? Nós precisamos de um governo humano, um governo próximo da comunidade, um governo acolhedor que receba a população sem distinguir ninguém, que acolha todo mundo. Nós precisamos também de um governo que pense nas necessidades básicas, primeiro com prioridade, ou seja, a saúde, e a saúde, inclusive, inclui a questão do saneamento básico, né, com a canalização aberta dos córregos da Galinha, do Córrego Grande. Para você ter uma ideia, essa obra foi programada no governo do ex-prefeito, ministro Olavo Drummond, em 1997, e não foi executada até hoje. O ex-prefeito Antônio Leonardo pegou o projeto dessa questão e fez o trecho entre a rodoviária e a rotatória da Rua Brígido de Melo Filho, Avenida Rosalvo Santos, e parou por ali. Então, a gente precisa dar continuidade a essa obra, como tantas outras básicas, que melhoram o sistema viário, mas principalmente a saúde da população. E outra coisa, nos últimos 6 anos não foi construída uma casa popular em Araxá. Isso fez com que as famílias invadissem ainda mais as áreas à beira dos córregos de Araxá. Tínhamos até 2013 100 invasões, hoje são mais de 200. É por isso, pela necessidade de atender realmente a população e deixar a cidade mais bonita, como já foi um dia,
que eu me indispus a deixar o jornalismo para ser pré-candidata a prefeita. Como é que esse cenário político, né, você mencionou, enfim, dentro disso tudo que você colocou, como é que isso tem atrapalhado, desculpa, isso tem atrapalhado, Ana Paula, o desenvolvimento da cidade? Como? Eu vou citar alguns exemplos, eu também gosto de fatos, né? Vamos pegar as cidades vizinhas, por exemplo, eu tenho uma tia que é casada o meu tio é natural de Patos de Minas. Quando eu era menina, ele me levava no Barreiro, né, para passear junto com os irmãos do meu pai, e o pessoal brincava lá, o Patureba, né, porque Patos de Minas era menor que Araxá. Olha o desenvolvimento de Patos de Minas hoje. Patos de Minas hoje tem quase o dobro da população de Araxá. Patos de Minas não tem toda a riqueza que Araxá tem, mas tem uma articulação política importantíssima. Tanto que hoje tem todas as superintendências estaduais, tem Universidade Federal, até a Copasa hoje nós estamos afetos a Patos de Minas. Araxá já foi uma agência global da Copasa. Hoje nós estamos subordinados à Superintendência de Patos de Minas. Nós, desde também desse governo do Olavo Drummond, falávamos em implantação no município de cursos federais, principalmente de graduação. Hoje nós temos aí apenas 2 do Cefet, sem qualquer apoio político. Embora o Cefet tenha 17 engenharias que poderiam realmente compor um campus de cursos de graduação que já foi doada à área. A área foi doada em 2007, há 13 anos. E até hoje a área do DENIT está daquela forma para todo mundo ver. E o Cefet tem apenas bons, e que eu admiro muito, 2 cursos de graduação de engenharia de automação e de engenharia de Minas. Repito, o Cefet tem 17 engenharias federais. O que fazer, Ana Paula, para que a cidade retome esse rumo? Primeiro, ouvir a população. Primeiro é a articulação política. O que acontece? A gente está vivendo uma política de cima para baixo. Uma política que foi totalmente desarticulada em termos de políticas públicas. A gente já teve ICMS de patrimônio, ICMS do esporte, ICMS do turismo. Tudo isso acabou, porque Araxá saiu fora do sistema nacional e estadual de política pública em todas as áreas. São poucas em que Araxá estão integradas, porque a lei realmente é mais forte no sentido de repasses, que é a questão da saúde e da educação. São 2 conselhos fundamentais, mas os outros conselhos municipais, que deveriam estar articulados para a gente ter recursos e projetos do governo estadual, do governo federal, eles estão praticamente desarticulados, quando, se não, foram simplesmente deixados para trás, de lado. Ana Paula, até agora são 10 chapas, né, que estão aí nessa pré-disputa nas eleições de 2020. No último pleito, você lembra, foram apenas 3. Né? A que você atribui esse aumento de chapas nessa campanha 2020? A mudança na legislação eleitoral, né? Nós tivemos várias alterações importantes na legislação eleitoral, Diogo, e até alguns políticos não estão percebendo isso, inclusive fazendo política como antigamente. E a mais importante dessas alterações é a proibição das coligações proporcionais. Ou seja, o partido agora, né, ele lança o seu pré-candidato à majoritária porque ele precisa valorizar a chapa de pré-candidatos. Ele quer se lançar de forma completa. Então, é muito natural que a gente tenha, hoje, nessa altura, 10 pré-candidatos a prefeito. Na minha opinião, isso vai afunilar muito
Muito, muito, muito. Nós não vamos ter tantos candidatos a prefeito. E a gente sabe que isso acontece em decorrência do processo político, né? Eu acredito que mesmo que saiam 4, 5 candidatos, que eu já acho muito, a população vai polarizar essa eleição. A população vai votar no novo, em quem mais renova, em quem mais representa essa mudança. Então, tem vários candidatos, né, se colocando dessa forma, e aí eu acho que é a partir daí que o processo vai se afunilar. Quem realmente representa a oposição em relação a todo esse status quo existente hoje na nossa cidade, onde uma minoria decide o destino da grande maioria. Agora, Ana Paula, o que você acredita que vai ter mais impacto nesse pleito 2020? O nome apresentado ou o discurso daquele nome? O conteúdo. Antigamente era muito fácil, sem rede social, né? A gente só através da propaganda política se apresentar bonitinho lá, eu sou fulano de tal, que é papapá, papapá. Hoje, né, desculpa, é muito comum, né, antigamente a pessoa se apresentar toda bonitinha na propaganda eleitoral, e eu sou fulano de tal, e a população não ter como checar isso. Hoje a população tem como checar. Hoje a população me conhece, conhece os outros pré-candidatos. Se não conhece a gente, vai passar a conhecer, porque a eleição é municipal, é muito próxima. Aqui em Araxá todo mundo sabe de todo mundo. Então, assim, eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu vejo um esforço, sim, da situação em pulverizar esse processo. Por quê? Quanto mais candidatos, menos votos necessários para a eleição de um. Mas a população hoje já não faz política dessa forma. A população, naturalmente, na minha opinião, vai polarizar o pleito, com certeza. Você falou de pulverização, Ana Paula. Você acredita que essa pulverização ela venha beneficiar o candidato que sair apoiado ou defendido pelo atual chefe de governo? Se acontecer, sim, porque a gente até vê um grande esforço político para isso. Mas dessa vez eu acho que vai ser difícil. O perfil do eleitorado mudou nesses últimos anos, Ana Paula? Lógico. A gente vive uma recente redemocratização do país. Inclusive um período em que tudo isso que a gente vivenciou desde a ditadura tem sido questionado. Né? O eleitor brasileiro é novo, né? Testou pouco ainda os seus políticos. Antes, esses políticos eram nomeados. Né? Então, eu acho que a gente vem amadurecendo em termos de eleitor, de cidadania, muito. Eu acredito muito, eu sou muito otimista, sabe? Eu acho que já mudou muita coisa no pleito anterior, no outro, e acho que esse vai ser diferente, porque realmente o eleitorado está mais consciente. Ana Paula, antes da gente terminar esse bloco, eu gostaria que você falasse um pouquinho da participação da mulher na política. Hoje nós temos uma vice-prefeita, né? Você como pré-candidata, a atual vice também está na disputa, é pré-candidata também, então quer dizer, temos duas mulheres disputando aí essa pré-campanha, participando dessa pré-campanha, e nós temos uma vereadora dentro da Câmara Municipal. Como é que você vê a participação da mulher na política, seja a nível de Araxá, a nível de Estado, a nível de nação como um todo? Importantíssima, porque a mulher é maioria do eleitorado, mas é subjugada politicamente. Né? A mulher ainda tem pouco espaço político, ainda precisa, né, por exemplo, dessa reserva de vagas para as mulheres na composição das chapas proporcionais, porque a participação política dela foi muito pequena durante muitos anos. Tem pouco tempo que a mulher, em termos assim de participação política, que a mulher vem se colocando e ganhando espaço, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Hoje a gente vê, como na Alemanha, né, enfim, mulheres
atuando no mesmo nível que os homens nos espaços políticos. Particularmente em Araxá, eu acho que falta esse olhar feminino, esse olhar humano, esse olhar mais acolhedor, menos racional. Olha, eu vou te contar uma coisa. Serviço público, administração pública é completamente diferente da privada. A prefeitura não foi feita para dar lucro. A prefeitura, o dinheiro da prefeitura tem que circular na cidade. O dinheiro na prefeitura tem que apoiar iniciativas da população. E está faltando isso. Na minha opinião, a gente precisa incrementar toda a economia de Araxá, que está subjugada, que depende completamente da mineração. Então, a gente precisa mudar. E, para mudar, a gente depende do eleitor, da cabeça do eleitor. Né? A gente sabe que é uma política muito antiga, que a prefeitura é a maior empregadora de Araxá, são 5.000 funcionários, e é lógico que a máquina pública tem um peso muito grande, mas eu confio na consciência do eleitor. Eu confio que, dessa vez, nesse pleito, o eleitor será incorruptível, porque disso depende a vida dele, aqui na nossa cidade, daqui para frente. Você tocou nessa questão da questão financeira, né, dizendo aí que a prefeitura, a administração pública, ela não foi feita para dar lucro. Nos últimos anos aí, a gente tem acumulado um superávit primário, né? Então esse superávit talvez não seria tão positivo quanto se pensa, Ana Paula? O dinheiro público é para circular a favor da população, né? Eu tenho um superávit de até 50 milhões, mas aí eu tenho vários problemas na saúde, vários problemas na educação, uma cidade suja, onde só recebe manutenção de serviços públicos a região central, uma cidade tomada pelos buracos, que só recebe atenção do poder público em anos eleitorais, na minha opinião, né? Olha o tanto de obra que está aí, Diogo. Olha, nós estamos terminando já 2020, é o último ano dessa administração municipal. E tem placa para tudo quanto é lado. Tem obra prometida há 5 anos e que foi iniciada agora. Eu quero que a consciência do eleitor veja isso. Leve ele a escolher por si só, seja quem for, da situação, da oposição, e não sob pressão. Tá certo, você acompanhando então aqui o nosso ponto de vista pela YTV, União, Atividade e Informação, hoje recebendo a pré-candidata pelo PROS, Ana Paula Machado, falando em nome aqui de Morena Índia, moda feminina, tudo para você mulher andar na moda, gastando muito pouco, roupas e acessórios em geral, você encontra na Morena Índia, moda feminina, que divide as suas compras nos cartões Visa e Mastercard. Morena Índia, moda feminina, na rua Calimério Guimarães, 756 no centro, telefone 99103-4673. Falando também em nome de Soraya Raj Serviços Veterinários, o primeiro serviço médico veterinário 100% a domicílio de Araxá, consultas, vacinas, aplicações, medicamentos sempre em pronta entrega para proteger o seu melhor amigo. Atendendo também animais de grande porte com consultas, vacinas e pequenas cirurgias. Agilidade e presteza, bom atendimento, profissionais qualificados. Soraya Raj, Serviços Veterinários, atendimento com hora marcada pelo 99870-2577. E a gente volta então com a última parte da nossa entrevista com a pré-candidata pelo PROS, Ana Paula Machado, aqui participando conosco do nosso ponto de vista na nossa YTV, União, Atividade e Informação. Ana Paula, hoje eu acompanho sempre os seus editoriais, sou um leitor assíduo, inclusive, do Clarim, né? Hoje a gente percebe o quê? Que você, vou colocar nesses termos, é uma das maiores críticas do atual governo. Realmente, você concorda com essa afirmação que as pessoas dizem? Não, eu sempre critiquei todos os governos, né? E sempre tive essa pecha, porque a gente nunca agrada gregos e troianos, né? Eu, como profissional, eu nunca fechei a porta para ninguém.
Eu nunca fiz uma crítica pessoal. Eu sempre fiz críticas construtivas. Agora, existem políticos que aceitam as críticas e esses realmente são bons, porque evoluem em cima das críticas. Existem políticos que não aceitam as críticas e gostam de te taxar. Ou você é isso, ou você é aquilo. A gente não é nada disso. A gente tem que ter uma posição equilibrada, uma posição justa, uma posição correta. Né? Eu não estou fechando porta para ninguém, como eu nunca fechei, entendeu? Como eu sempre elogiei, inclusive, todas as obras dessa atual administração, e como eu sempre critiquei também, minha postura sempre foi a mesma nesses 30 anos. Eu tenho um livro, inclusive, que eu escrevi sobre os 20 anos da história de Araxá, a valorização da memória contemporânea. Então, minha opinião está lá, para todo mundo que quiser ver. Né? Eu faço o meu trabalho. Vamos falar um pouquinho de Câmara Municipal, Ana Paula. Como é que você vê a relação legislativo e executivo hoje na cidade? De total dependência. Né? De total dependência. O executivo faz uma maioria e essa maioria aprova tudo, até, por exemplo, uma suplementação de 45%, o que equivale a quase 200 milhões de reais, para o prefeito distribuir, né, essas verbas, sem precisar consultar a Câmara Municipal. Hoje nós tivemos aí uma votação de uma comissão processante, em que o prefeito deixou de recolher recursos para o IPREMA. A prefeitura, então, teve que pagar juros em função desse não recolhimento, sendo que esses recursos já tinham sido descontados na folha do funcionalismo municipal. Esse era o motivo da CPI, né, da comissão processante, como outras, né, que acaba, na verdade, vencidas essas iniciativas, porque realmente a maioria dos vereadores, né, apoia o atual executivo, muito sem questionar qualquer coisa. Até fazendo um apêndice aí ao seu comentário sobre essa comissão processante, ela foi derrubada por 7 votos a 6, uma maioria simples, conseguiu derrubar aí a abertura dessa comissão processante. Só um comentário sobre isso aí que você colocou. Você acredita, Ana Paula, que falta um diálogo maior entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de Araxá nesse momento? Eu acredito que tudo se constrói com diálogo, e não de forma unilateral. A Prefeitura manda e eu faço. Né? Até porque a Constituição já diz da importância da independência entre os poderes. Né? Eu quero uma Câmara justa, eu quero uma Câmara que me critica, porque eu acho que a gente cresce com as críticas. Eu quero uma Câmara que me ajude a governar, que fala, lá no bairro tal tem um problema assim, nós precisamos criar uma lei assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos construir uma solução, juntos, né? E sem qualquer ingerência. Ana Paula, como cidadã araxaense, mora na cidade já há mais de 30 anos, como é que você vê a atuação dessa atual Câmara Municipal? Como eu disse, né, não vejo com bons olhos, não. Inclusive, eu acho até engraçado, a Câmara está transmitindo a reunião só pela rádio, ou então pelo site da Câmara, quer dizer, não existe possibilidade de público nenhuma, não existe possibilidade de discussão nenhuma, tudo que o ouvinte fala é só um lado, tudo que os vereadores falam para o ouvinte ou para o internauta é só um lado, não há oportunidade de outros, e eles chamam de audiência, chamam de fórum, reunião fechada lá entre eles, que não tem a oportunidade de participação da população. É essa política que a gente tem que mudar. A gente quer uma cidade participativa,
Não essa. Essa é a minha proposta, como pré-candidata. Eu reforço muito isso. Sou pré-candidata, Diogo. Agora, se o meu partido não quiser, né, eu não sou candidata, porque as convenções acontecem ainda. Né, mas eu espero que eu realmente represente, né, essa vontade de mudança que eu sei que é muito grande na população de Araxá. Você chegou a cogitar, Ana Paula, uma pré-candidatura ao Legislativo? Não, graças a Deus, não. Por quê? Desculpa, eu falei graças a Deus não, porque eu não sou política. Não é isso? Eu quero plantar uma semente. Eu quero mudar a política de Araxá. Como vereadora, eu não ia conseguir fazer isso. Como vice, eu não ia conseguir fazer isso. Nós temos exemplo aí de uma vice que não trabalha junto ao executivo, a prefeitura paga o aluguel desse gabinete dela, né? E eu gosto muito dela, admiro o trabalho delas, só que ela participa de uma política que eu acho que Araxá fez muito mal e faz muito mal para Araxá. Entendeu? Por quê? É a política das pessoas. Eu no poder, eu vice, eu prefeito, eu vereador. Né? Não, a gente tem que fazer a política do coletivo. E é essa nova política que eu estou propondo. Por isso que eu nunca fui pré-candidata a vereadora, nunca fui pré-candidata a vice. Desde o momento que eu me indispus, foi como pré-candidata a prefeita, justamente porque é só dessa forma que a gente vai poder fazer alguma coisa, caso exista realmente e seja concretizada essa oportunidade. Governo Romeu Zema, Ana Paula, como é que você vê a eleição do Romeu, o trabalho do Romeu lá em Belo Horizonte? Eu vejo uma total falta de experiência política do Romeu e falta de conhecimento de administração pública. Isso tem atrapalhado ele demais, inclusive porque ele chegou sozinho para governar. Né, para governar, imagina, um estado quebrado, cheio de problema, onde ele tem, então, que fazer composição, nomear as pessoas, né, que o partido dele e os outros aliados defendem, né, e ele está aprendendo a tatear isso, porque o Romeu é um homem íntegro, né, é um empresário bem-sucedido, uma pessoa transparente, só que ele não sabia, de fato, como as coisas acontecem, né, no poder público. E eu sei. Eu tenho 30 anos que eu acompanho realmente os bastidores políticos e a gente sabe muito bem, né, que o povo não quer mais esse tipo de política. Suas considerações finais, Ana Paula. Pedir para o nosso governador, Romeu Zema, ter atenção com o nosso complexo do Barreiro. Me envergonha ter um governador araxaense e o complexo nunca teve tão ruim como está atualmente. Né? Esse é um pedido que eu faço ao governador, né? E aproveitando aí a deixa, e quero me despedir, né, de todos vocês que estão me ouvindo e agradecer muito a TV Uai, esse nome muito criativo, adorei, e muito mineiro. Eu sou mineirinha, mineirinha da gema, mineirinha de tudo. Muito obrigada, Diogo. A gente que agradece, Ana Paula. Você acompanhando então aqui pela nossa Uai TV, União, Atividade e Informação, mais uma edição do nosso Ponto de Vista, hoje conversando com Ana Paula Machado, pré-candidata pelo PROS. Em nome de Morena Índia, Moda Feminina e também de Soraya Rádio Serviços Veterinários, a gente se despede de você, mas na semana que vem a gente volta trazendo mais um convidado super especial que vai nos trazer informações, esclarecimentos sobre tudo o que acontece aqui na nossa cidade. A você que nos acompanhou, que esteve conosco ao longo desses últimos minutos, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até semana que vem, se Deus quiser.